Olá pessoas, prontinho, agora estou aqui para a gente ler o 5º capítulo do livro Anarcafeminismo de Chiara. Esse aqui é só um marcador, tá? Então é isso, vamos lá. Estou na página 118. Escuta o nome desse capítulo. A filosofia do transindividual como transindividual filosofia. É isso mesmo. Vamos lá. Escuta. Antes de voltarmos à questão da mulher, vamos investigar mais a fundo o que significa falar de corpos no plural e como uma compreensão pode nos levar a superar impasses que assolam a filosofia feminista nas últimas décadas. Com isso, podemos retornar à ontologia do transindividual elucidada no capítulo anterior e apresentá-la como parte de um movimento mais geral em direção a uma filosofia transindividual. Em primeiro lugar, a expressão corpos no plural, entre aspas, acentua o caráter transindividual do processo de individuação. Lembra isso? Foi falado desse conceito no outro capítulo, do processo de individuação. É assim mesmo, individuação. Isto é, de um processo que se desenvolve conectando os níveis infra, inter e supra-individuais. Isso nos leva para além da oposição entre abordagens individualistas, centradas nos direitos, nas necessidades e na constituição dos indivíduos, e as várias formas de organicismo social, centradas nos eus, sociais e coletivos. Se todo corpo é, por definição, transindividual, então não podemos mais conceber a relação entre indivíduos e sociedade a partir das categorias usuais como parte e todo, segundo os modelos aristotélicos, ou entre fundadores e fundados, como nas teorias europeias do contrato social. O que esses dois modelos muito diferentes têm em comum é que eles tomam os indivíduos, sejam sociedades individuais ou pessoas individuais, como ponto de partida para filosofar e não como efeito. As filosofias do transindividual são tentativas de superar essa falsa alternativa, levantando a questão de como os indivíduos passam a existir em primeira instância. Em segundo lugar, ao situar o corpo em uma ontologia de substância única, podemos também contornar a posição entre natureza e cultura que acompanha os debates feministas desde o início. A submissão das mulheres é resultado de sua biologia, natureza ou de sua criação, cultura. Essa oposição, assim como a oposição entre sexo e gênero, na verdade, oculta o conhecimento do dualismo metafísico ocidental, centrado na dicotomia corpo-mente. Corpo/mente. Se entendermos pensamento e extensão simplesmente como duas maneiras diferentes de perceber a mesma substância, deixa de existir a oposição entre as duas, e é nesse marco ontológico que se torna possível a pergunta: o que é uma mulher? Sem cair no falso dilema entre essencialismo e culturalismo. Uma vez que deixamos de entender o corpo como uma entidade inerte e fixa, já não há mais necessidade, nem tampouco espaço, para acusações de essencialismo, nem para invocar a cultura como lugar da maleabilidade e da mudança. Uma filosofia da transindividualidade, como vimos, nos permite deixar para trás qualquer forma de dualismo mente e corpo, em todas as suas ramificações, desde a forma cristã até as suas versões mais seculares. Com essa abordagem filosófica, também podemos encontrar recursos para superar o individualismo metodológico, que está na base da ideia aristotélica escolástica de uma escala naturae. O termo transindividualidade não vem de Spinoza, mas do filósofo francês Gilbert Simondon. Portanto, é para sua filosofia que nos voltamos agora, para elucidar como a noção de transindividualidade nos permite enfrentar a questão do individualismo metodológico.
projeto filosófico de Simondon foi de fato motivado por um desejo de questionar a oposição entre a natureza e a cultura, que está na base de sua exploração sistemática do conceito de transindividual, acompanhando dos campos físico, biológico, psicossocial e tecnológico. O trabalho de Simondon pode ser lido como um chamado para uma transmutação na forma como abordamos o ser. Em sua monumental obra, começa por salientar que ser é usado em dois sentidos. Por um lado, ser é ser como tal, ou seja, há ser sobre o qual só podemos confirmar o seu dado, e por outro lado, ser é ser na medida em que é individualizado. Esses dois significados muitas vezes se confundem porque o segundo, em que o ser aparece como uma multiplicidade de seres individuais, sempre se sobrepõe ao primeiro sentido dentro da teoria da lógica, que é, por sua vez, aquele do qual se parte quando começamos a abordar a questão do ser. Embora essa crítica pareça específica da lógica, na verdade, ela se aplica à maioria das tradições filosóficas ocidentais que perpetuam essa confusão. Como Muriel Combes corretamente enfatiza ao ler essa passagem, assim, abre aspas, assim como a lógica lida com declarações sobre ser depois da individuação, a filosofia centra-se no ser como indivíduo, fundindo assim o ser como ser individualizado. Fecha aspas. Consequentemente, para Simondon, o cânone filosófico ocidental, entre parênteses, pode ser dividido em dois tipos de tradições, atomismo e ilomorfismo. Ambos tratam do problema do e do múltiplo, mas por isso mesmo, eles pensam o problema da individuação já sobre a base do indivíduo. Ao contrário, devemos distinguir entre ser como tal e ser como indivíduo, deixando espaço para pensar também no que Simondon chama de pré-individual, isto é, o ser como ser que precede qualquer indivíduo. Para o filósofo francês, o problema filosófico central é o da individuação. Isto é, não tanto como pensar o problema da relação entre o uno e o múltiplo, mas como pensar a operação que constitui o indivíduo e assim procurar conhecer o indivíduo pela individuação e não pela individuação através do indivíduo. Portanto, o problema filosófico fundamental não deve mais ser o da ontologia, ou seja, do logos do ser, que já pressupõe a existência dos indivíduos, mas o da ontogênese, ou seja, de como pensar a gênese do ser individuado. É a partir dessa perspectiva ontogênica que pretendemos compreender o conceito de transindividualidade. A tradição filosófica ocidental, com seu dualismo clássico do interior e do exterior, psicologismo e sociologismo, sempre subordina a compreensão do processo de individuação a uma definição do indivíduo como forma idealmente estável. Toda a linguagem do interior, exterior, interno, externo, já pressupõe indivíduos como constituídos. Inspirando-se na termodinâmica moderna e, em particular, no estudo das estruturas cristalinas, Simondon tentou elaborar uma compreensão alternativa da ontogenia, argumentando que as formas estáveis, que reduzem a energia potencial ao mínimo, são menos importantes do que os equilíbrios metaestáveis, exigindo um aumento na energia potencial que deve ser preservado. A noção da metaestabilidade é fundamental para esta forma de compreender o processo de individuação. Disse que um sistema físico está em equilíbrio metaestável quando a menor mudança dos parâmetros do sistema, pressão, temperatura, etc., é suficiente para romper o equilíbrio, por exemplo, na água superresfriada, isto é, na água
que permanece líquida e uma temperatura abaixo do ponto do congelamento. A menor impureza com estrutura isomórfica, a do gelo, desempenha o papel de semente para cristalização e é suficiente para transformar a água em gelo. Seguindo esse modelo, Simondon enfatiza que, antes de qualquer individuação, o ser pode ser entendido como um sistema que contém energia potencial, enquanto a emergência de um indivíduo dentro do ser pré-impotenciais, pertencentes ordem de magnitude previamente separadas. Dentro dessa filosofia, o indivíduo é a realidade de uma relação constituinte. Não há interioridade de um termo constituído. Ao invés de passar do pressuposto de que uma relação consiste em juntar dois termos que existem, Simondon tenta reverter isso ao considerando que qualquer relação verdadeira existe por si mesma. Há um postulado da realidade das relações na base desse empreendimento filosófico, muito próximo da leitura que fizemos da Ética de Spinoza. Esse postulado resume o método de Simondon, abre aspas. O método consiste em tentar não reconstruir a essência de uma realidade por meio de uma relação conceitual entre dois termos finais, e em considerar qualquer relação verdadeira como se tivesse um alcance do ser. Fecha aspas. Assim, nessa perspectiva filosófica, não temos primeiro um determinado indivíduo dado e depois as relações entre os indivíduos, mas temos as relações como única realidade. Essa mudança, tanto para Simondon quanto para Spinoza, também envolve reconceituar o próprio conhecimento. Isso não pode ser concebido como uma relação entre dois indivíduos já constituídos, o sujeito cognoscente e o objeto conhecido. Ao contrário, para Simondon, o conhecimento é uma relação de duas relações. Uma no domínio do objeto e a outra no domínio do sujeito. Se a relação não é algo que vincule dois termos pré-existentes, mas algo que surge ao constituir os próprios termos como uma relação, entendemos como o conhecimento só pode ser uma relação de relações. Isso significa, por sua vez, que as distintas operações que constituem o sujeito cognoscente e o objeto conhecido são unificados, mas também constituídas pelo ato de relação chamado conhecimento. Como consequência, a semelhança da teoria excêntrica do conhecimento de Spinoza, ou o problema das condições de possibilidade do conhecimento é reconfigurada na ontogenia do conhecimento. Como escreve Simondon, abre aspas, não podemos, no sentido habitual dos termos, conhecer a individuação. Só podemos individuar-nos, individuando-nos a nós mesmos e individuando-nos dentro de nós mesmos. Se combinamos essas noções com a filosofia do transindividual antes descrita, chegamos à conclusão de que uma filosofia do transindividual é também, por definição, uma filosofia transindividual. Ou seja, uma filosofia ao lado da qual nos individuamos a nós mesmos e dentro de nós mesmos. Em outras palavras, nunca podemos filosofar sozinhas. Por quê? Só podemos nos individualizar com outras e através dos outros. Complexo, viu? Você piscar, você perde o bonde andando. Voltando aqui. Embora Simondon se distancie abertamente da filosofia de Spinoza, interpretando-a erroneamente como uma forma de panteísmo e negação da realidade do indivíduo, não é difícil perceber a profunda afinidade entre as duas abordagens. No entanto, algumas diferenças permanecem. Em primeiro lugar, Simondon não é tão claro quanto Spinoza sobre a questão do monismo. E o projeto de repensar a relação entre pensar e ser o leva a apoiar-se na noção de analogia, que
que é uma forma de paralelismo. Mas, como argumentamos antes, o paralelismo é enganoso porque reintroduz uma forma de dualismo, enquanto Spinoza deixa bem claro que a ordem e a conexão das ideias é o mesmo que a ordem e a conexão das coisas. Ainda assim, as duas filosofias convergem em pontos importantes, tanto que, como observou Balibar, justifica-se usar a noção da transindividualidade de Simondon para argumentar que, na filosofia de Spinoza, a individualidade deve sempre ser entendida em termos de transindividualidade. Ao propor essa interpretação, Balibar não mencionou que Simondon também restringe o conceito de transindividualidade à individuação psíquica e coletiva. Ao passo que, na filosofia de Spinoza, ela se aplica a todos os corpos. E esta é, em nossa opinião, uma diferença crucial que torna a filosofia da transindividualidade de Spinoza muito mais sintonizada com nossa época do que a de Simondon, que separa o domínio físico do biológico. O primeiro é o domínio em que o indivíduo, ao aparecer, faz desaparecer o estado metaestável, suprimindo as tensões dentro do sistema em que ele aparece, enquanto o domínio do vivente se define pelo fato do indivíduo manter metaestabilidade do sistema de onde surgiu. Os seres vivos nascem de uma primeira individuação biológica, mas para sobreviver devem manter essa individuação inicial através de outra série de individuações, ou seja, através do que Simondon chama de individuação, chama de individualização. Um ser vivo, para existir, necessita poder seguir individualizando-se, resolvendo problemas no meio que o cerca, que é o seu meio. Isso cria uma oposição entre matéria viva e não viva, a qual Simondon agrega um outro nível de distinção, que é a esfera do propriamente humano, ou o que ele chama de individuação psíquica coletiva. De fato, Simondon não aplica o conceito da transindividualidade antes de atingir o estágio de individualidade psicológica. Reproduzindo assim a ideia de uma hierarquia do ser. De fato, para Simondon, a transindividuação é a forma específica pela qual ocorre a individuação psíquica no ser humano, ou seja, o processo pelo qual se forma um caráter, uma personalidade ou uma psique. Fica muito claro ao afirmar, por exemplo, que a individualidade psicológica aparece como aquilo que se forma na elaboração da transindividualidade. Esta é entendida como uma zona impessoal de sujeitos que é uma dimensão molecular ou íntima do coletivo. Supõe-se que a novidade dessa abordagem consiste em afirmar que a individuação psíquica não se opõe à coletiva, mas faz parte integrante dela. Mas, como já vimos, isso pode não ser tão novo quanto parece. Dado a individuação é um processo contínuo. As sensações e os afetos pré-individuais que formam a base de nossa individuação nunca são totalmente coesos, pois a individuação psíquica tenta se resolver em estruturas coletivas, daí a razão pela qual Simondon fala de uma individuação psíquica coletiva. Consequentemente, enquanto na filosofia espinosista do transindividual delineada acima não nos impede de conceber que os animais pensam, Simondon reformula a oposição tradicional entre humanos e animais, e em termos de uma distinção entre somático e psíquico, entre sentimento e pensamento. Para Simondon, em contraste com o humano, que percebe o animal, parece sentir perpetuamente sem poder elevar-se ao nível de representar o objeto, separado de seu contato com o objeto. Assim, enquanto em Simondon o termo transindividual indica a copresença da individuação psíquica e coletiva, a
Apenas no caso dos seres humanos, a filosofia transindividual espinosista inclui todos os tipos de individuação, dentre os quais especificamente humano é apenas um. Embora o uso do termo de Simondon por Simondon ainda possa ser interpretado em uma estrutura dualista como a reprodução de uma hierarquia entre individuação física e individuação psíquico-coletiva humana. Enfatizamos, junto com Spinoza, que os seres humanos não são um reino separado no reino da natureza, mas apenas corpos com diferentes graus de complexidade do mesmo processo transindividual. O ensaio de Balibar de 1997, com sua tentativa de usar a noção da transindividualidade para interpretar a filosofia de Spinoza, despertou um novo interesse não apenas por essa noção, mas também pela filosofia de Simondon, um interesse que provavelmente continuará por algum tempo. Enquanto o uso do termo por Simondon se refere apenas a um certo tipo de individuação, a interpretação espinosista nos permite usá-lo em um sentido ao mesmo tempo mais amplo, mas também menos impreciso. Se por transindividual queremos dizer simplesmente que, para os seres humanos, a individuação psíquica é inseparável da individuação coletiva, então um grande número de filósofos, de Averroes a Hegel, de Marx a Freud, torna-se parte da filosofia do transindividual. Mas, se for esse o caso, torna-se difícil excluir até filósofos como Jean-Jacques Rousseau ou mesmo Adam Smith, e a lista pode continuar crescendo. Isso permitiu que pensadores transindividuais como Balibar reunissem escritores tão diferentes quanto Spinoza e Freud. Mas, nessa ampliação do campo, corremos o risco de perder de vista a diferença entre abordagens monistas e dualistas, e, portanto, a necessidade de reformular a filosofia do transindividual em uma tradição filosófica imbuída de híbris humanista, que atribui um lugar especial aos seres humanos em vez de concebê-lo como modos complexos que coexistem com outros de maior ou menos complexidade. O que corre perigo de perder-se nessa ampliação do âmbito das filosofias e transindividual é o igualitarismo ecocêntrico, inspirado na ética de Spinoza. A visão que considera todos os corpos como modos de uma mesma substância infinita e, portanto, em certo ponto, animados. Note-se também como, dentro de uma perspectiva espinosista, nem sequer faz sentido distinguir entre uma filosofia ontológica e uma filosofia histórica do transindividual. Jason Head, em um importante trabalho sobre transindividualismo, fornece um mapa útil das várias filosofias de transindividualidade, que podem ser convocadas de uma perspectiva materialista histórica. Ao fazê-lo, no entanto, Head começa precisamente com essa separação. A partir dessa leitura, a orientação da filosofia do transindividual de Simondon é mais uma ontologia geral do que uma filosofia histórico-crítica, e por isso Head sente a necessidade de complementá-la com pensadores da tradição marxista, apontando a transformação socio-histórica da individuação sob o capitalismo. Para Head, é preciso complementar a perspectiva ontológica de Simondon com a de Marx, assim como Balibar e outros teóricos marxistas do capitalismo pós-fordista, como Paolo Virno e Maurício Lazarato, considerados a força motriz de uma interpretação política do conceito. Mas, se o problema de uma filosofia da transindividualidade é explicar como a individuação é possível, e se esta é sempre pensada como um processo, então não há razão para opor abordagens ontológicas versus históricas, como sublinhamos no capítulo anterior, uma vez que nos livramos dos dois pressupostos gêmeos de que o ser é sempre um ser individualizado e que os indivíduos são as entidades estáveis pressupostas pela lógica
e pela metafísica clássicas. Então, a oposição entre ontologia, disciplina dedicada a refletir sobre o logos do ser, e história, a disciplina do devir, desaparece. Ambas se tornam parte de uma série mais geral de reflexões sobre o processo de individuação que Simondon rotula utilmente como ontogênese. Com a passagem da ontologia à ontogênese, queremos insistir que não pode haver logos do ser que não seja ao mesmo tempo gênese do ser. Como veremos agora, reflexões ontogênicas sobre a física dos líquidos podem, portanto, andar de mãos dadas com reflexões marxistas sobre como os indivíduos são criados pelo modo de produção capitalista em diferentes contextos, mas também com entendimentos da biologia contemporânea, ecologia queer e mesmo os da física quântica, todos fazendo parte do mesmo processo de individuação de uma filosofia transindividual. Como enfatizou a Sana Sharpe, entre outros, a filosofia excêntrica de Spinoza pode ser a base de uma política ou de uma renaturalização em que, porém, deve-se acrescentar a natureza chamada de volta a ocupar o centro da política feminista, que não é mais a mesma há muito tempo. Entre outros, é uma natureza profundamente transformada pelas ideias do feminismo materialista contemporâneo e da ecologia queer. Nos últimos anos, várias feministas têm chamado por uma nova virada materialista do feminismo. O raciocínio para isso é principalmente que a teoria feminista, em sua tentativa de combater a opressão das mulheres, muitas vezes negligenciou ou colocou entre parênteses o papel do corpo. Como ao longo da história as mulheres foram consideradas naturalmente inferiores aos homens e, portanto, excluídas dos domínios da racionalidade humana, subjetividade e transcendência, com base em sua biologia. A maioria das teorias feministas trabalhou de várias maneiras para separar as mulheres da natureza e, portanto, tendem a afastar-se da biologia. Isso teve suas conquistas. A introdução da distinção fundamental entre sexo e gênero foi libertadora para as mulheres, sem dúvida, porque lhes permitiu argumentar que sua posição inferior não era fruto de sua natureza supostamente imutável, mas sim de uma educação social e cultural que poderia ser modificada. Isso levou a uma ênfase nas modalidades culturais, psicológicas e linguísticas que justificavam a opressão das mulheres, mas ao fazê-lo, de acordo com os defensores de uma nova virada materialista, a teoria feminista negligenciou o papel que a natureza e a materialidade desempenham na vida das mulheres, bem como na sua opressão. Por isso, é preciso reformular a natureza como espaço feminista e reivindicar um novo rumo materialista mais geral que pode compensar as armadilhas dos feminismos posteriores à virada linguística. À luz de nossa discussão anterior, agora podemos argumentar que se permanecermos no nível da alternativa entre abordagens culturais e naturais, ou entre abordagens linguísticas e materialistas, para a teorização feminista, estamos apenas invertendo a agenda, mas não questionando realmente o pressuposto ontológico dualista que opõe esses termos. Dizer que devemos centrar-nos no corpo para compensar a concentração excessiva na cultura e na linguagem significa assumir implicitamente que o corpo não é cultural e que a cultura não é corpórea. Em vez disso, por meio de uma abordagem monista e, em particular, por meio de uma ontologia do transindividual descrita acima, a oposição entre abordagens materialistas e não materialistas não se sustenta mais, porque a ordem e a conexão das coisas é a mesma que a ordem e a conexão das ideias. O rótulo de materialismo pode ter sido necessário para programas como o materialismo histórico de Marx, pois, em um contexto como o da Alemanha do século XIX, a filosofia estava dominada de fato por abordagens idealistas, e isso justificava a necessidade de invertê-las e, assim, colocar condições materiais e relações
de produção ali onde os idealistas entronizaram as ideias e sua realização. Mas repetir hoje em movimentos desse tipo pode levar ao risco de trazer de volta os pressupostos dualistas assinalados. Para questioná-los, é preciso desvendar os pressupostos ontológicos subjacentes, o que também explica porque tanto pensadores da tradição marxista do materialismo histórico encontraram em Spinoza um par vital para Marx. Se junto com Alaimo, simplesmente fazemos um chamado por um novo materialismo, sem questionar esses pressupostos ideias e coisas. O pensamento e a extensão, a idealidade e a materialidade ainda são pressupostos separados, se não opostos. Porque isso é o que nossa linguagem transmite de modo implícito. No entanto, as feministas materialistas estão corretas ao dizer que contornar a natureza e a biologia pode ser prejudicial à causa feminista. Para começar, pressupõe que a natureza e, portanto, a biologia são fixas, enquanto a cultura e, portanto, a educação social são mutáveis. Isso reflete uma visão muito limitada e inadequada da biologia, porque, a partir de certas abordagens biológicas, a natureza é uma série de processos em constante mutação, e não uma série de objetos fixos, determinados de uma vez por todas. Como veremos, mesmo as abordagens biológicas podem integrar uma filosofia transindividual. A ideia de que anatomia é destino perseguiu o feminismo por muito tempo, e é hora de abandonar esse fantasma, porque não há razão para supor que a anatomia é fixa e a cultura tão maleável quanto quiser. Os estudos transgêneros questionaram essa suposição de várias formas, tanto que a própria dicotomia do sexo e gênero agora parece obsoleta, enquanto abordagens alternativas à biologia desafiam cada vez mais o dimorfismo sexual, que relegou as mulheres ao status de segundo sexo. Por exemplo, no esclarecedor ensaio Naturally Queer, de Mira Had, mostra como a biologia não linear desafia noções estáticas de diferença sexual. Para começar, Hird nos lembra que a grande maioria das células do corpo humano são intersexuais, categoria que por si só faz sentido se preservarmos a divisão entre os cromossomos feminino e masculino, e, portanto, não transmite adequadamente o fato de que a maioria das células do nosso corpo são, na verdade, ambas as coisas. As únicas células sexualmente dimórficas são os óvulos e os espermatozoides. Em termos da filosofia transindividual, poderíamos dizer que o dimorfismo sexual não é a regra, mas uma exceção impressionante entre os infraindivíduos que formam os corpos humanos. E não há razão alguma para que a exceção seja percebida como uma regra em termos do constituinte básico da vida humana. A maioria das células do nosso corpo se reproduz por recombinação, corte e remendo de fitas DNA, fusão, fertilização de células, meiose, divisão celular por redução à metade do número de cromossomas e mitose, divisão celular mantendo o número de células. Assim, via de regra, a reprodução não ocorre entre eus discretos, como tendemos a supor. De fato, é apenas tomando nossa pele como um limite impenetrável, definitivo, que podemos ver nossos corpos como eus discretos. É muito mais preciso descrever nossos corpos como uma massa de seres em interação, que também inclui várias bactérias, vírus e inúmeros fragmentos genéticos que provêm de fora dos limites da nossa pele. No entanto, continuamos a considerar as células da pele como os limites definitivos. De uma perspectiva espinosista, isso pode ser porque a consciência humana é um produto da imaginação, uma ilusão necessária, derivada de fato
de que os seres humanos estão cientes de seus apetites, mas desconhecem as suas causas. Então, eles pensam em termos de fins últimos, e atribuem o mesmo tipo de pensamento a todas as criaturas ao seu redor sem perceber o quão inadequada essa imagem é. Se adotarmos uma filosofia transindividual, não há razão para olhar apenas ou principalmente aos indivíduos definitivos pelos limites da pele. Se olharmos para o processo de produção e reprodução da vida e do ponto de vista da substância única e das inúmeras formas em que se expressa, temos que concluir que a maior parte da reprodução ocorre de forma não sexual e que não existe uma relação linear, incluindo entre reprodução sexuada e dimorfismo sexual. Hird aponta isso ao observar que vários animais machos, como o cavalo marinho macho e as lebres, podem engravidar, enquanto muitos tipos de peixes mudam de sexo de um para o outro, dependendo das condições ambientais. São seres verdadeiramente transindividuais. E isso não é nada se considerarmos que muitas espécies têm múltiplos sexos e que a maioria dos organismos em 4 dos 5 reinos da vida não requerem sexo para se reproduzir. Assim conclui Hird, a diferença sexual, que nos parece tão culminante e significava, esconde a diversidade sexual muito mais prevalente entre outras formas de vida na Terra. Como consequência, a fuga da biologia por medo de cair em algum essencialismo dimórfico parece perder o sentido se refletirmos sobre as ideias da investigação biológica não linear. Não podemos mais ter certeza de que é a natureza que permanece estática e a cultura é que manifesta uma maleabilidade ilimitada. Ainda podemos concluir com Mira Hird que a matéria viva também é naturalmente queer. Para resumir este ponto, os novos feminismos materialistas, junto com ecologia queer, transformaram profundamente o conceito de natureza e, portanto, contribuíram para questionar não só a hierarquia, mas também a fronteira entre homem e mulher, que está no topo da antiga escala naturae. Junto com isso, assistimos a uma profunda mudança de perspectiva nas abordagens biológicas que questionaram outros limites, por exemplo, entre o homem e o animal e o vegetal. Por exemplo, novas descobertas em biologia simbiótica questionaram a própria noção de individualidade subjacente ao conceito de uma escala entre diferentes indivíduos, um conceito que influenciou decisivamente tanto a metafísica ocidental quanto a taxonomia moderna. Em seu artigo de 2012, apropriadamente intitulado A Symbiotic View of Life, Scott Gilbert, Jean Schaap e Alfred Tauber fazem exatamente isso. Os autores começam advertindo que, enquanto no passado a crescente hegemonia da noção do indivíduo nas ciências da vida refletia a dos cidadãos individuais e sujeitos de direito na primeira modernidade, desde o surgimento dos movimentos ecológicos e a atenção ao sistema, uma mudança começou a ser percebida dentro da própria biologia. Hoje argumentam, chegamos a um novo patamar crítico dentro desse processo, a partir do qual podemos afirmar que, mesmo desde a genética da imunologia, da evolução, da autonomia, da anatomia, da fisiologia, já está claro que não somos indivíduos e nunca fomos. Nos assemelhamos mais com os líquens, ou seja, seres cuja vida dependem estritamente da simbiose com o seu ambiente e com os corpos que habitam o nosso. Os estudos que possibilitaram as novas tecnologias revelaram um mundo microbiano com muito mais diversidade do que se imaginava e também um mundo de relações complexas e intricadas entre micróbios e entre vida microscópica e macroscópica. E como nos lembram,
Desde o início de seu estudo no mundo microbiano, você é o que você come. Pode ser dito literalmente. Essas descobertas transformaram profundamente a visão tradicional de indivíduos enquanto simbiose, cujo significado literal é vida em comum. Esta está se tornando um princípio basilar da biologia contemporânea. Como os autores deixam claro ao longo de seu argumento durante a última década, a análise de ácidos nucleicos, particularmente o sequenciamento do genoma e as técnicas de RNA de alto rendimento, desafiaram as concepções genéticas, imunológicas, anatômicas e fisiológicas dos indivíduos, mostrando interações significativas de animais e plantas com micro-organismos simbióticos, que rompem os limites que até então caracterizavam o indivíduo biológico. Os animais não podem ser considerados indivíduos por critérios anatômicos ou fisiológicos, porque uma variedade de simbiontes estão presentes e são funcionais para completar as vias metabólicas e cumprir outras funções fisiológicas. Por exemplo, a entidade que chamamos de vaca é mais corretamente descrita como um organismo cujo complexo ecossistema de simbiontes intestinais, isto é, uma comunidade diversificada de bactérias que digerem celulose, protistas, ciliados e fungos anaeróbicos, molda sua anatomia especializada, define a sua fisiologia de digestão das plantas, regula seu comportamento e, em última análise, determina sua evolução. Os limites entre a vida animal e vegetal são questionados desde a base. Essa visão simbiótica não é menos empolgante quando se trata da noção de individualidade anatômica em humanos, onde milhares de espécies bacterianas, que são em si mesmos compostos genéticos, vivem com nossas próprias células eucariôticas. De acordo com estudos recentes, 90% das células que compõem nosso corpo são de fato bacterianas. Esses dados por si só desmentem qualquer compreensão anatômica simples da identidade individual. Assim, o sequenciamento metagenômico recente demonstrou que para cada intestino humano existe uma associação persistente com mais de 150 espécies de bactérias e que a espécie humana mantém cerca de 1000 grandes grupos de bactérias em nosso microbioma intestinal, onde o conjunto de genes contidos por esse metagenoma simbiótico é cerca de 150 vezes maior do que o genoma eucariótico humano. E isso diz respeito apenas ao nosso intestino, sem incluir os simbiontes do sistema respiratório, a pele, a boca ou as aberturas reprodutivas. Se as bactérias são consideradas micro-organismos unicelulares, sem núcleo organizado e, portanto, capazes de compartilhar seu DNA, entendemos por que os simbiontes constituem um segundo modo de herança genética que rompe com a noção tradicional de individualidade baseada na herança genética. O indivíduo que transmite seus genes é literalmente como um indivíduo espinosista, um transindivíduo formado por muitos indivíduos. Nem sequer a imunologia anterior, chamada de a ciência da distinção entre o eu e o não eu, não pode mais fornecer essa definição viável do indivíduo. O próprio sistema imunológico se desenvolve em diálogo com os simbiontes e, portanto, funciona como um mecanismo de integração de micróbios na comunidade de células animais. Isso, por sua vez, lança uma luz diferente sobre as teorias da seleção natural. A imunidade protege o corpo contra outros micro-organismos hostis no ambiente e também medeia a participação do corpo em uma comunidade de outros que contribuem para o seu bem-estar.
O sistema imunológico aprendeu através da própria evolução quais organismos excluir e matar, e quais organismos estimular, permitir a entrada e apoiar. Uma vez aceito, o simbionte pode participar mutuamente nos processos fisiológicos e de desenvolvimento e assim ajudar a mediar a resposta do organismo e outros organismos. Isso confirma a ideia de Spinoza de que todo ser se esforça para persistir em seu ser, não apesar dos outros, mas através deles. Os organismos biológicos são, portanto, holobiontes, um termo introduzido para denotar o eucarionto multicelular, mas que suas colônias de simbiontes persistentes. O mero fato de levar isso em conta como uma unidade criticamente importante de anatomia, desenvolvimento, fisiologia, imunologia e evolução desafia conceitualmente a forma como as disciplinas biológicas e a filosofia caracterizaram os seres vivos até agora. Como Gilbert Scape e Tauber concluem, os animais já não podem mais ser considerados indivíduos em nenhum sentido da biologia clássica, anatômico, de desenvolvimento fisiológico, imunológico, genética ou evolutivamente. Nossos corpos devem ser entendidos como holobiontes, cujas funções anatômicas, fisiológicas, imunológicas e de desenvolvimento evoluíram em relação compartilhadas por diferentes espécies. Assim, o holobionte, com sua comunidade integrada de espécies, torna-se uma unidade de seleção natural, cujos mecanismos evolutivos sugerem uma complexidade até então inexplorada. Enquanto Gilbert e Schaap e Tauber operam no campo da biologia e, portanto, estão preocupados em questionar a noção da individualidade dentro da hierarquia de homem, mulher, animal, planta, a filosofia transindividual, derivada da ética de Spinoza, leva a questionar a própria fronteira entre a vida e a não-vida, matéria animada e inanimada, e, portanto, o limite último e talvez mais persistente da escala natural. Enfoques contemporâneos como o de Stacy Alaimo, centrados em noção de transcorporalidade, apontam para a forma como o corpo se constitui através da incorporação e interação com o meio. Como Alaimo escreve, abre aspas, o ambiente, tal como agora o entendemos, corre através de nós em ondas infinitas. E se nos víssemos através de um vídeo microscópico de lapso de tempo ideal, poderíamos ver água, ar, comida, micróbios, toxinas entrando nossos corpos à medida que derramamos, excretamos e exalamos nossos materiais processados. Se o meio ambiente, fecha aspas, se o meio ambiente com suas substâncias, toxinas, vírus, etc., não é algo que nos cerca, mas algo constitutivo da transindividualidade humana, então também se coloca em questão o limite mesmo entre a vida e a não-vida. Observemos como essa nova perspectiva nos leva a repensar o próprio conceito de deficiência e as noções fundamentais dos estudos sobre deficiência, segundo as quais estamos nos transformando a cada momento em resposta ao nosso ambiente, e registramos essa história em nossos corpos. Se a deficiência é uma mudança que ocorre quando um corpo encontra um mundo, então não é uma anormalidade ou doença intrínseca a alguns corpos, mas algo que acontece com todos os corpos o tempo todo, com a exceção de que para alguns corpos tais encontros são mais nocivos do que para outros. Em uma filosofia da transindividualidade, não há distinção a priori entre corpos capazes e deficientes, porque todos somos capazes de maneiras distintas, segundo os encontros entre nossos corpos e os outros corpos, que determinam nossa individualidade. Aumentam nosso conatos e, portanto, nossa capacidade de nos esforçarmos para persistir em nosso ser, ou diminuí-lo, o que conduz à nossa deterioração. Ampliando o argumento, podemos afirmar que, na medida em que a relação
vem antes que os relata, todos os corpos são até certo ponto animados. Essa visão spinozista também é confirmada por interpretações recentes da física quântica, como a apresentada por outra feminista materialista, Karen Barad. Na filosofia de Barad, a fronteira é questionada não apenas entre animal e vegetal, mas também entre matéria animada e inanimada. Ao discutir a física quântica de Niels Bohr, Barad aponta que, mesmo no nível das partículas mais elementares que constituem a matéria, os indivíduos não preexistem às suas interações. Matéria e significado não são simplesmente entrelaçados entre si, mas sim entrelaçados, ou seja, nenhum deles tem uma existência autônoma, como lemos em Meeting the Universe Half Always. A matéria é ao mesmo tempo uma questão de substância e de significado. E isso pode ser mais evidente quando é a natureza da matéria que está em questão. Quando se descobre que as partes menores da matéria são capazes de explodir ideias profundamente arraigadas e grandes cidades. Talvez por isso a física contemporânea torna os inevitáveis entramados de questões sobre o ser, o saber e o fazer da ontologia, da epistemologia e da ética, dos fatos e dos valores tão tangíveis, tão patéticos. Tão tangíveis, tão patéticos. De fato, se adotarmos uma perspectiva tão monista, até mesmo a dicotomia fato versus valor é questionada, pois está enraizada em uma obsoleta visão mecanicista do mundo da primeira modernidade, que opunha a matéria bruta, que povoava o mundo dos fenômenos a um mundo numênico de normas, a partir do qual a razão humana poderia ditar seus princípios. Spinoza criticou fortemente esse dualismo quando declarou que o ser humano não é um império, e quando declarou sua intenção de considerar as ações humanas como se fossem uma questão de linhas, planos e corpos. Dada a influência do dualismo corpo-mente na filosofia ocidental, a dicotomia fato versus valor permaneceu extremamente influente, como indica a recorrente linguagem da normatividade, que por si mesma pressupõe uma oposição ao que é meramente factício, ocultando assim o fato de que, mesmo as nossas descrições empíricas do mundo, nunca são puras, mas sempre imbuídas de valores. Em vez de se opor a um mundo de fatos determinados ao qual poderíamos ditar regras formuladas pela razão, Barad se inspira na física contemporânea para desenvolver um realismo agencial, cuja visão enfatiza que as entidades não precedem de forma literal de suas intra-ações e, portanto, até certo ponto, são reais devido à sua agência. O passo da noção de interação para a de intra-ação tem também a função de evidenciar esse ponto. Porque se a interação pressupõe a existência de entidades já independentes, a de intra-ação enfatiza o ponto oposto, que nenhum indivíduo preexiste à interação, isto é, a ação entre as coisas. Mais do que coisas individuais, devemos entender os corpos como relata, ou seja, como seres que só existem porque a relação existe. Ao criticar as noções de agência centrada nos humanos, Barad enfatizou que interações envolvem coproduções complexas de matéria, tempo, espaço e seus significados humanos e não humanos. Enquanto Barad nunca menciona Spinoza ou Simondon em sua abordagem, Carlo Rovelli evidenciou recentemente como a imagem do universo que emerge da física quântica
especialmente em um conjunto com a teoria da relatividade, revela uma notável semelhança com aquela traçada pela filosofia de Spinoza. Como Rovelli aponta, as complexas equações matemáticas da física quântica não descrevem o que acontece com um sistema físico, mas com um sistema físico é percebido por outro sistema físico, levando-nos assim a aceitar a ideia de que a realidade é inter, ou, como diríamos com Karen Barad, intra-ação. Na física quântica, nenhum objeto tem qualquer posição até encontrar outro objeto, tanto que, conclui Rovelli, não apenas a relação é real, mas somente a relação é real. Porque o mundo é literalmente feito de relações, muito antes de ser feito de objetos. Isso também explica porque Spinoza poderia dizer que a totalidade do ser é uma expressão da única substância infinita, quando vê através do paradigma dos entrelaçamentos quânticos, as partículas podem realmente agir como uma só, mesmo quando estão a anos-luz de distância umas das outras. Pode-se ficar tentando a descartar a complexidade de tais abordagens, como abstratas demais para fazer sentido para nossos propósitos. Por exemplo, Stacey Alaimo, em seu desenvolvimento do conceito de transcorporeidade, critica a teoria de Karen Barad, rotulando-a de ontoepistemologia temporal. Além do fato de que, no mundo descrito pela teoria da relatividade, não pode haver teoria atemporal. Vejamos como, do ponto de vista da filosofia transindividual desenvolvida aqui, essa acusação não faz sentido, pois todas as ontologias devem ser entendidas como ontogênese e, no entanto, como veremos, seja pela equação abstrata da física quântica ou pela prosa geométrica de um filósofo do século XVII. Mudar nossa perspectiva do individualismo metodológico para uma filosofia da transindividualidade é um passo crucial para repensar o feminismo hoje. Parte da resistência à mudança da direção a uma filosofia de transindividualidade ainda é nosso apego à visão humanista, que não levou a considerar os humanos como um reino dentro de um reino. Como uma filosofia da transindividualidade, o medo é que, questionando todos os limites, possamos acabar em uma noite em que todos os gatos sejam literalmente pardos. Contra esse medo, podemos responder que questionar os limites não é o mesmo que removê-los e assim erradicar as distinções. Dentro de uma filosofia de transindividualidade, há espaço para agregar determinações suficientes a cada transindividualidade para poder distinguir entre elas. No entanto, serão determinações e distinções dentro de um igualitarismo egocêntrico que não confere superioridade ontológica a nenhum ser sobre os outros. Os seres humanos desfrutaram de um lugar muito especial na grande cadeia do ser por um tempo, e eles não aceitarão facilmente qualquer ponto de vista que questione sua supremacia. Entre os pressupostos filosóficos que garantiriam sua entronização no topo da escala natural, o dualismo mente e corpo foi particularmente efetivo. O humanismo prospera no dualismo mente e corpo porque justifica uma hierarquia do ser no qual aqueles dotados de alma, mente e psique são considerados ontologicamente superiores aos corpos que se acredita não os possuírem. O monismo radical de monismo radical de Spinoza desintegra os fundamentos desse patos humanista, sem deixar de articular uma filosofia transindividual apta para distinguir entre distintas individualidades. Spinoza expressou que os seres humanos não são um reino dentro de um reino, mas uma expressão mais apropriada poderia ser que os humanos não são soberanos entre os seres soberanos, porque a nenhum ser é concedida a soberania ontológica como tal. O problema com a visão do mundo humanista é que, por um lado, os humanos se convertem em um reino separado do resto da natureza. Por outro, são implicitamente colocados em uma hierarquia de seres onde os humanos estão acima de todos os outros seres,
ordenados, por sua vez, de acordo com uma escala de semelhança em relação aos humanos. Assim, os animais vêm antes das plantas e as plantas antes das rochas, porque estas são matéria morta. Muitas vezes, as perspectivas filosóficas sobre ética animal que parecem anti-humanistas, porque defendem a extensão do tratamento ético aos animais. Muitas vezes acabam reforçando o próprio humanismo que estão tentando combater. Se devemos tratar os animais eticamente porque eles se assemelham a nós, humanos, o que estamos fazendo é confirmar, mais uma vez, que os humanos são a medida de valor dos seres e que mantêm sua supremacia na grande cadeia do ser. Ao contrário, a filosofia da transindividualidade aqui proposta questiona radicalmente essa hierarquia do ser e sustenta que todos os corpos são, em certa medida, animados. A filosofia transindividual é, portanto, uma filosofia pós-humana, porque enfatiza a estrutura auto-organizada de toda a matéria e, portanto, questiona o aparato conceitual que sustenta a dicotomia natureza-cultura. Mas também se diferencia das formas vitalistas de pós-humanismo, ao sustentar que todos os corpos são, até certo ponto, animados, não apenas os humanos, os animais e as plantas que sempre foram considerados parte da matéria viva da Terra. É, portanto, uma forma mais radical de igualitarismo ecocêntrico, que questiona o fundamento de qualquer ordem que implique uma hierarquia do ser, que questione qualquer ordem. Uma maneira de resumir essas ideias da física quântica, da biologia holobionte e da filosofia da transindividualidade descrita acima é afirmar que elas representam uma forma de comunismo somático, entre aspas, comunismo somático, onde os corpos existem apenas através de outros corpos, e um constante processo de individuação que envolve os níveis inter e supra, mas também o infra-individual. Não é por acaso que tantos filósofos da transindividualidade provenham da tradição marxista, com seu interesse em como a vida é produzida e reproduzida por meio de circuitos comuns de produção. Mas depois é sequestrada pela instituição da propriedade privada e do mercado. A filosofia da transindividualidade permite identificar uma forma de comunismo somático que pode ser o ponto de partida para pensar o comunismo político. Mas talvez também não seja por acaso que tomemos emprestado o termo comunismo somático de Paul Preciado. Tem tudo a ver com Paul Preciado mesmo. Estava esperando ela citar o Preciado. Que argumenta que, dado o fracasso da esquerda em redefinir a emancipação em outros termos, que não o do corpo ocidental, branco, masculino, patriarcal, o único caminho para uma mudança global hoje é construir um comunismo somático planetário, um comunismo de todos os corpos vivos dentro e junto com a Terra. E este chamado devemos acrescentar, seguindo a filosofia da transindividualidade delineada acima, que o comunismo somático não é apenas um ideal pelo qual devemos lutar, mas também, em grande medida, uma realidade que sempre existiu, enraizada na natureza transindividual de todos os corpos, que são todos, até certo ponto, animados. Prontinho, acabei por aqui o capítulo 5 e até a próxima lida para vocês. Obrigada por me ouvir, curta e compartilha, comenta, ajuda aí como você pode ajudar, tá bom? Apoio mútuo, né, gente? Um cheiro e até a próxima. Tchau!